Bom dia, esta é a TV PCI com mais um programa Conversa de Gente Grande. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Cassiano Martelli, que é cirurgião geral e do aparelho digestivo e endoscopia. Ele é presidente da Associação Paulista de Medicina da Regional de Itapira. O assunto que nós vamos tratar hoje com o Cassiano, neste 17 de setembro, é a respeito da cirurgia bariátrica ou gastroplastia. O nome é difícil mesmo. Essa entrevista, ela nos foi sugerida já há algum tempo por uma internauta que encaminhou um e-mail colocando a respeito da morte de uma amiga ou algum parente, provavelmente, na Santa Casa, após a complicação de uma cirurgia que teria sido realizada na Santa Casa. Era uma jovem de 29 anos que acabou falecendo e, desde então, nós estamos em contato com o Dr. Cassiano para nos conceder essa entrevista, mas a correria, o tempo e as dificuldades acabam impedindo, mas ele já se prontificou desde o princípio a conversar conosco. Bom dia, Cassiano, tudo bem? Bom dia, Nino, tudo bem? Vamos lá. Bom, Cassiano, eu quero começar com esse caso dessa jovem de 29 anos, que é essa informação teria dito que ocorreram aqui em Itapira 5 mortes por cirurgia bariátrica. Isso é verdade? Olha, Nino, as pessoas de Itapira são operadas de cirurgia bariátrica em Itapira e fora de Itapira há muitos anos, há mais de 10 anos. Neste período, várias pessoas morreram em função da cirurgia. Na cidade de Itapira, em função da cirurgia, operadas aqui, nós tivemos 2 mortes desde 2000, pode-se dizer assim, tá? As outras pessoas foram operadas fora daqui, que morreram dessa cirurgia, operadas fora daqui. Da mesma forma que houve muitas mortes em Mojimirim, Mogi Guaçu, operadas em Mojimirim, Mogi Guaçu e operadas em Campinas, São Paulo. Então, é uma cirurgia que tem um índice de mortalidade um pouco mais aumentado em função da característica de obesidade dos pacientes, tá? Bom, vamos continuar. A Santa Casa, nesse e-mail, ela questiona uma questão sobre a especialização da equipe que não seria especializada. O que você pode dizer sobre isso? A equipe da Santa Casa é formada principalmente por mim e por Dr. Anderson. Nós temos título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo, título de especialista em cirurgia geral. A gente opera cirurgias muito mais complexas que as cirurgias bariátricas, tá? E fazemos isso desde 1993. Pode-se dizer que a gente opera cirurgia bariátrica há mais de 10 anos. Temos um volume significativo de cirurgias, tá? As cirurgias bariátricas são sempre indicadas baseado em normas que o Ministério da Saúde e o CFM faz. Nós temos uma equipe que é formada por cirurgiões experientes e que tem condições de fazer essa cirurgia como nós fazemos há muito tempo. A equipe de Itapira não é uma equipe que é agregada, então nós não trabalhamos com um grupo de completo. A gente fez a opção de não ter uma nutricionista agregada ao nosso grupo, não temos um psicólogo agregado ao nosso grupo, nós não temos um endocrinologista agregado ao nosso grupo, nem um cardiologista agregado ao nosso grupo. Por quê? Porque nós consideramos que numa cidade do tamanho de Itapira, eu posso me dar ao luxo de deixar o paciente escolher o cardiologista com quem ele tem mais empatia, a nutricionista com quem ele tem mais empatia, o endocrinologista com quem ele tem mais empatia, o psiquiatra ou o psicólogo com quem ele tem mais empatia. Por que isso? Porque nós estamos num lugar que as pessoas conseguem nos achar a qualquer momento. Num grande centro, tá?
é mais confortável para o cirurgião ter todos esses profissionais juntos. E a pessoa vai e entra nessa clínica e lá ela faz toda a avaliação. Goste ou não dos outros profissionais que trabalham junto. Esse e-mail ela trouxe também, aí, que eu até entendo que seria uma denúncia, né, que no falecimento dessa paciente, a Santa Casa reteve documentos delas e só, ela diz no e-mail, que só liberou esses documentos através de uma ordem do promotor de justiça. Isso, confere isso, Cassiano? Olha, nesse caso específico eu não sei, mas existe uma norma jurídica para a liberação de qualquer prontuário médico. Qualquer prontuário médico é, por lei, posse do paciente, guarda do hospital ou do médico. Então, o prontuário, se você for no meu consultório e pedir o meu prontuário, o seu prontuário, eu vou poder te fornecer. Porém, este prontuário só sai cópia do consultório, baseado em regras. Essas regras são do CFM. Então, toda vez que alguém vai pedir um prontuário médico na Santa Casa, só a pessoa responsável é quem vai receber isso. Então, se o paciente estiver vivo, ele vai ter que assinar um termo registrado com a apresentação de documento para pedir uma cópia do prontuário dele. Enquanto esse termo não vem, esse prontuário não é liberado. Se essa pessoa for menor de idade ou se essa pessoa já tiver morrido, falecido por algum motivo, o responsável legal dela, então não é obrigatoriamente ou o pai ou o filho ou qualquer pessoa, é o responsável. Então, muitas vezes é só via demanda sobre cartório. Nem o juiz pode pedir se a pessoa for responsável. E quando tem algum item que permite o juiz pedir, mesmo assim, muitas vezes é mandado a consulta para o CFM ou para o CRM. Quando o CRM libera, é que vai. O prontuário médico, devido a sigilo médico, tá? Ele tem restrições. Isso não é de agora, isso é de muito tempo e é sempre assim. E várias pessoas reclamam, eu quero o prontuário do meu filho, do meu pai ou da minha mãe. Ó, não pode. Vá no advogado ou no cartório ou siga a regra, porque é um sigilo seu, entendeu? É uma proteção ao paciente, não é uma proteção do hospital. Bom, esse e-mail, na verdade, ela pedia para que a gente fizesse essa entrevista para levar mais informações, né, para as pessoas a respeito dessa cirurgia. O que é basicamente essa cirurgia bariátrica? Bom, vamos começar bem antigo, tá? Os obesos mórbidos, obeso mórbido é quem? É aquela pessoa que tem um índice de massa corpórea que nós chamamos de IMC, tá? Acima de 40, que é considerado uma obesidade severa. Esse índice é calculado levando-se em consideração a altura e o peso do paciente, tá? Ele é dividido em índice normal, obesidade de primeiro grau, obesidade de segundo grau, obesidade de terceiro grau. A obesidade mórbida é acima de IMC de 40, tá? O que é o IMC mesmo? Índice de massa corporal. E a relação? É um cálculo feito em altura e peso, tá? Altura quadrada dividido pelo peso. Aí, o que nós fazemos? O obeso mórbido é acima de 40, tá? E tem o obeso moderado, que é acima de 35 até 40. Os cardiologistas, há muitos anos atrás, começaram a ver que os grandes obesos, pacientes com 200 quilos, 300 quilos, tinham uma mortalidade, num período de evolução de 5 anos, menor quando eram submetidos a técnicas de emagrecimento forçado, do que quando eram só tratados clinicamente, tá? Então, por que a gente opera os pacientes obesos? Porque a probabilidade estatística desses pacientes terem morte ou piora da morbidade, o que é morbidade? A doença relacionada à obesidade é maior
não operando do que operando. Ah, mas você pode tratar esses pacientes de uma maneira clínica? Pode. O endocrinologista, os cardiologistas e alguns clínicos fazem isso. Quando o caso vem para o cirurgião, é porque são pacientes que não conseguem emagrecer das maneiras convencionais. Tá? Continuando. Este paciente... Quando é que se opta pelo tratamento assim? Toda vez que um paciente tem desejo de emagrecer, ele normalmente não vai chegar e vai para o cirurgião, eu gosto de operar, eu vim aqui para operar porque eu prefiro operar do que fazer o tratamento clínico. A maioria das vezes são pacientes que já tentaram fazer tratamento clínico durante muitos anos, com endocrinologistas, com cardiologistas, com nutricionistas, com acompanhamento psicológico e não conseguiram fazer isto. Quando esses pacientes vêm até a gente, ou eles já vêm encaminhados por um desses profissionais, tá? Ou eles vêm porque eles já tentaram fazer isso muitas vezes e não conseguiram emagrecer e eles estão tendo patologias relacionadas a essa obesidade e piora da qualidade de vida. Tá? Qual é a próxima pergunta? Não, então, eu só queria perguntar o seguinte, dentro dessa necessidade, mas existe também aquela estética. Sim, mas olha bem, a regra do Ministério da Saúde e a regra do CFM, que normatizaram essa cirurgia, é que estes pacientes só são operados quando eles passam por pré-avaliações de diversos profissionais. Esses profissionais são esses mesmos que eu falei. Então, esses pacientes vêm para a gente com uma carta de autorização ou de indicação do endocrinologista, do nutricionista, do psicólogo e ou psiquiatra, às vezes dos dois, do cardiologista, algumas vezes do ortopedista. Tá? Não é infrequente um desses profissionais ligarem para nós e falar, não dá para operar fulano ainda porque a cabeça não está preparada ou ele não fez tal técnica antes, ele não tentou fazer isso, ele não leva a sério tal tratamento. Então, muitas vezes, esses profissionais que a gente solicita as avaliações contraindicam a cirurgia durante um período de tempo até esse paciente atingir essas qualidades, vamos dizer assim. Quer dizer, não existe essa cirurgia apenas assim por um desejo do paciente de ser mais magro do que ele é. Ou seja, ele tem um peso um pouco acima, mas ele não está satisfeito com isso. Existe a possibilidade de ser feita essa cirurgia assim mesmo? Somente pela estética, Nino, eu não conheço ninguém que faz. Tá? Por quê? Porque nós temos como rotina mandar esses pacientes para todos esses profissionais. Certo. E isso é bom por quê? Porque algum desses profissionais vai ver que esse paciente que só quer o motivo estético está fora do prumo. Certo. Então, normalmente, não dá essas autorizações. Tá? Se esse paciente conseguir enganar todos esses profissionais, então ele vai ser operado por motivo para ele estético, mas ele vai ter que convencer todos esses profissionais de que tem um motivo para ele ser operado. Ok. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos.
Estamos de volta com o programa Conversa de Gente Grande de hoje, que está recebendo o médico cirurgião geral, Cassiano Martelli, e o assunto é a cirurgia bariátrica ou gastroplastia. Cassiano, continuando a nossa conversa, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, nós estamos falando sempre do mesmo procedimento? Ou existem técnicas diferentes? Como é que se escolhe essa técnica? Não, Nino, o povo chama de cirurgia bariátrica, mas na realidade é o tratamento cirúrgico e endoscópio da obesidade mórbida. Esse tratamento pode ser feito em diversos níveis. Vamos começar do mais simples. O mais simples é feito por endoscopia, que é chamado a colocação do balão intragástrico. Esse balão foi desenvolvido há uns 15 anos. É colocado através de endoscopia. Ele ocupa como se fosse uma bexiga colocada dentro do estômago, feito de silicone, tem um sistema de insufração. Essa insufração dele o enchimento dele pode ser feito com ar ou com soro fisiológico. É colocado, às vezes, um corante, marcador dentro, e ele ocupa o espaço do estômago e dificulta a alimentação. Então, ele é um sistema restritor. Está sendo desenvolvido para a colocação endoscópica uma camisinha a ser colocada no intestino, através de endoscopia, já está em fase final de teste em humano, que vai impermeabilizar um pedaço do intestino e que vai ser um efeito restritivo absortivo, para ser usado provavelmente ou isolado ou em conjunto com o balão. Essa é o tratamento endoscópico. Mas parece que nem todo mundo se adapta, por exemplo, ao balão. Não, algumas pessoas têm vômitos incoercíveis com o balão e são obrigados a tirar esse balão. Outros se adaptam bem e têm uma perda ponderal significativa. Quando a gente diz perda, é bastante simples. O balão perde de 5 a 10% do peso e ele fica instalado na pessoa até 6 meses. Depois de 6 meses está indicado a retirada deste balão e ou cirurgia, ou deixa-se sem, se atingir o objetivo do paciente, ou então se coloca um segundo balão. Esse balão pode ser usado como terapêutica única ou ele pode ser usado como uma preparação para aquele paciente que tem um IMC muito alto, 55, 60, 65, 70 de índice de massa corpórea. Tá? A retirada dele é feita por endoscopia. As complicações que você pode ter é a rotura antecipada desse balão, o impactamento desse balão e a migração desse balão, podendo até ser obrigado a operar o paciente, caso não dê tempo desse balão ser retirado por endoscopia e ele migre para o intestino e fique impactado no intestino. Depois, o balão, acho que isso resume rapidamente. Depois do balão tem a segunda técnica, que é a colocação de banda gástrica. O que é banda gástrica? É um anel de silicone com a parte interna que você insufla de soro fisiológico, que é colocado por cirurgia. Essa cirurgia pode ser uma cirurgia aberta com corte, ou pode ser uma cirurgia por videolaparoscopia, que você envolve o fundo e a cárdia com esta banda, insufla, monitorando por endoscopia para deixar uma passagem de 1 centímetro ou menos do alimento. Então ela é restritiva, a pessoa só vai conseguir comer o que caber naquele compartimento para cima da banda, tá? E esvaziando muito pequeno. Essa banda tem algumas complicações, que são perfuração de estômago, migração de banda, rotura e sangramento, complicações tanto para você colocar esta banda quanto para você retirar esta banda. Tá? Depois da banda, nós entramos nas técnicas cirúrgicas propriamente dita. Tem inúmeras. A gente divide elas em 2 pedaços básicos. Um deles ela
são as técnicas restritivas. O que é isso? São as técnicas que diminuem o tamanho do estômago. E você tem as técnicas desabsortivas, que são técnicas que diminuem a absorção intestinal dos alimentos. A maioria das técnicas vigentes hoje são ou restritivas ou mistas. Tá? Nós não usamos técnicas desabsortivas de uma maneira ampla, só em casos muito bem determinados. As técnicas restritivas são as gastrectomias e as gastroplastias. As gastrectomias são técnicas um pouco mais antigas que você tira um pedaço muito significativo desse estômago. Normalmente de 2/3 a 3/5 e faz uma derivação com o intestino nesta região. Existe uma técnica que ela é uma gastrectomia, mas que nós chamamos de gastroplastia vertical, que você faz uma gastrectomia reta e você tira uma parte do estômago. Isso eu vou explicar depois. Nós chamamos de septoplastia ou esivigastrectomia. E existem as técnicas que são gastroplastias, que você só secciona o estômago, deixa o pedaço lá dentro e faz uma derivação intestinal. Tá? Essas são técnicas mistas. A mais comum dessas técnicas mistas que se faz hoje em dia é a chamada Fobe Capella, que você corta o estômago bem próximo do começo, fecha a parte de baixo, corta o intestino, leva o pedaço do intestino lá em cima, faz uma emenda. Antigamente se colocava um anel de silicone para restringir ainda mais esse tamanho do estômago. Hoje em dia, a cada dia que passa, se coloca menos o anel de silicone, porque ele tem um monte de complicações. E essa é uma cirurgia mista, porque na hora que você faz a emenda do outro pedaço cortado do intestino para baixo, você modula de uma maneira subjetiva quanto que vai ser a área de desabsorção desse intestino. Esta cirurgia, a Capella, ela causa uma desabsorção e uma restrição. Então a pessoa come menos, absorve menos. Como ela deixa um pedaço do intestino fora do trânsito, e este pedaço, tanto do duodeno quanto do intestino, é responsável pela absorção de ferro, algumas vitaminas, tá? Principalmente a B12, ela causa deficiência de vitamina e de ferro. E aí tem que ser feita uma reposição. E aí, nesses casos, você tem que fazer uma reposição permanente. Ah, permanente. Tá? Alguns pacientes têm uma capacidade de adaptação desse intestino e conseguem absorver o ferro e a vitamina tomando essa vitamina por boca. A grande maioria não. Tem que tomar ferro ou vitamina por veia ou intramuscular. Tá? Das cirurgias que são mais novas, que são as gastrectomias verticais, você diminui o tamanho do estômago, então você tira 60% do fundo e do corpo do estômago, você transforma este pedaço, fundo e corpo, num tubo, mantém a grande maioria do antro, então o alimento chega nesse estômago, sofre uma digestão muito próxima da digestão normal que um paciente tem. Aí ele passa pelo duodeno, passa pelo intestino delgado, onde é feita a absorção de ferro e nutrientes. Tá? Muito raramente você precisa repor vitamina nesses pacientes, só quando esse estômago tem alguma deficiência prévia ou quando a capacidade absortiva desses pacientes é menor do que o esperado. Você ainda pode adaptar uma cirurgia desabsortiva nessa gastrectomia vertical, depende de cada caso. Algumas, a gastrectomia vertical é suficiente, outras você precisa fazer essa adaptação. Existem outras técnicas variantes quanto a isso, que a gente adapta as técnicas ao paciente. É extremamente raro a gente operar um paciente antes de 2 ou 3 meses de conversa, só quando tem alguma comorbidade, alguma patologia paralela. Então, vamos dizer assim, o paciente
que está autorizado eu começar o processo para operar é aquele com IMC acima de 30. Para os pacientes que têm comorbidades, pacientes que têm outras doenças, então morbidade é doença, comorbidade é uma paralela. Isso, uma doença paralela. Quais são? Hipertensão arterial, pressão alta, diabetes mellitus, artropatias de joelho, de coluna, artropatia cervical com pacientes que têm mamas muito gigantes, abdômenes muito gigantes, que o ortopedista não tem mais o que ajudar, o reumatologista não tem mais o que ajudar, e eles chegam e falam, Cassiano, Anderson, opere esse paciente porque não está dando para controlar. Então, muitas vezes esse paciente não vem para a gente porque ele quer emagrecer. Às vezes ele está muito bem com a obesidade dele, mas ele está precisando emagrecer. Às vezes o cardiologista fala, olha, não estou conseguindo segurar esse paciente. Daqui a pouco ele vai ter um derrame, um infarto ou uma patologia. Ou são pacientes que o pneumologista está tendo dificuldade em manter. Ou então, um pouquinho de cada uma dessas comorbidades, que a soma de todas elas estão atrapalhando demais. Tá? Em que situação, dentro desse processo, o cidadão, quanto ele perde de peso, tem um tempo que ele vai perder peso, ou seja, uma cirurgia de sucesso, porque a gente normalmente acaba se preocupando sempre com o insucesso, né, de um procedimento médico. Numa cirurgia de sucesso, onde tudo acontece dentro do previsto, quanto peso ele perde? Isso varia de acordo com a técnica e de acordo com o paciente. Então, vamos voltar. O balão, ao redor de 5% do peso. A banda gástrica, de 10 a 20 ou de 5 a 15, de acordo com o paciente. As cirurgias mais novas, a exige gastrectomia, por exemplo, a gastrectomia vertical, de 20 a 40% do peso. A capela de 25 a 50% do peso. Mas é muito dependente também do paciente. Aí você fala assim, tem pacientes que emagrecem tudo que eles querem. Tem pacientes que emagrecem tudo que eles querem. Alguns passam do limite. Por quê? Porque eles usam a cirurgia como um apoio para mudança de hábito. Porque a cirurgia em si, ela é o apoio que faltava para o paciente mudar o hábito de vida. Então, se esse paciente não mudar o hábito de vida, o sucesso da cirurgia não vai ser 100%. Então, é assim, é algo extremamente drástico para fazer o paciente mudar o hábito de vida. Toda cirurgia tem um risco de morrer, de mortalidade. Toda cirurgia tem um risco de complicação. Então, se um paciente está se sujeitando a correr esse risco, ele usa este risco como um apoio importante para mudar o hábito de vida. Mas também, em muitos casos, requer uma ajuda psicológica. Não, sempre esse paciente vai fazer o acompanhamento com o psiquiatra ou psicólogo, sempre vai fazer um acompanhamento pós-cirúrgico, pré e pós-cirúrgico, com o nutricionista. Uma porcentagem grande das vezes esse paciente é obrigado a voltar no endocrinologista para fazer acompanhamento, porque alguns pacientes continuam com a diabetes. A diabetes melhora muito, mas se ele não mudar o hábito de vida e se entupir de açúcar, a cirurgia não é milagrosa. Ela é um apoio grande, mas se o paciente só se entupir de doce, chega uma hora que ele passa do limite de desabsorção ou de restrição da cirurgia. Esse paciente vai continuar fazendo acompanhamento com o cardiologista, se o cardiologista achar necessário. Ou com o ortopedista, se o ortopedista achar necessário. Com o cirurgião, obrigatoriamente 2 anos. No começo pós-operatório mais frequente. E o objetivo final é atingir este índice de emagrecimento aos 2 anos. Com 2 anos, teoricamente, ele está chegando num período estável. É a época ideal para ele ser submetido a cirurgias plásticas corretivas, se forem necessárias. Alguns ficam tão contentes que não precisam de nada.
E existe a possibilidade de ele ganhar peso. Ah, sim. Existe possibilidade dele emagrecer. E depois ele volta a enganar a cirurgia como ele enganava a dieta, como ele enganava o endocrinologista, como ele enganava o cardiologista. E aí o risco pode ser pior do que antes? Ele volta a incorporar aquele risco que ele já tinha. Tá? Mas o fato, a cirurgia não passa a ser Alguns pacientes mudam os hábitos e mudam a ingesta. Então, aquele paciente que comia muito carboidrato, principalmente massa, de repente ele passa a comer líquidos doces. De repente ele passa a incorporar álcool. Tá? Ele muda. Por quê? Uma porcentagem desses pacientes usa o hábito de comer como muleta para todas as coisas da vida. Por isso que eles vão para o psicólogo, por isso que eles vão para o psiquiatra, por isso que eles fazem um acompanhamento com o nutricionista, com o endócrino, com o cardiologista, para perder esta muleta. Alguns não conseguem perder esta muleta ou arranjam outra. Tá? E o ato de comer é muito prazeroso para qualquer um, tá? Porque ele é de graça. Tá, você paga a comida, mas ele é de graça. E o cérebro recebe uma quantia grande de açúcar e tem um êxtase, vamos dizer assim, cada vez que você come uma quantia grande de açúcar. Tanto que para comer açúcar basta começar. É difícil você parar um docinho. Você pegar um docinho e parar num docinho. Você sempre quer um segundo, um terceiro, um quarto. Então, esses pacientes não ficam obesos simplesmente porque eles querem. A maioria não quer. A maioria não consegue controlar as compulsões e acabam na cirurgia exatamente porque nenhum profissional ou a soma de nenhum outro profissional conseguiu fazer com que ele perdesse o peso necessário para ele viver bem. E o que é o dumping? O dumping é uma reação que existe e é conhecida no meio cirúrgico há centenas de anos, porque começou com a primeira cirurgia do estômago. Quando você diminui o tamanho do estômago e faz uma emenda deste estômago direto no duodeno ou direto no intestino, sem uma válvula, que é o piloro, que em algumas cirurgias você tira isso, o esvaziamento gástrico muito rápido para dentro desse intestino com uma grande carga de açúcar, que é altamente osmótico, faz com que determine algumas reações nesse intestino, que aumenta a mobilidade do intestino, dá uma sudorese fria no doente, uma sensação de queda da pressão, uma diarreia e cólica. Então, algumas cirurgias causam, não porque a gente quer, mas por um efeito parcial, dumping. Alguns pacientes são operados do estômago por câncer, por exemplo, ou por uma úlcera hemorrágica, que não tem nada a ver com a cirurgia de obesidade, tem esse dumping. E existe alguma idade indicada para a realização dessa cirurgia? A gente evita nos adolescentes, mas nós já tivemos que operar adolescentes na cidade porque estavam num limite de obesidade extremamente alto, com IMC acima de 65. E isso estava causando um risco de mortalidade muito alta. Mas é possível se operar adolescente? É, mas a gente tenta não fazer essa cirurgia em adolescente. Em geral, nós esperamos o paciente ser consciente e ser responsável pelos seus atos. A impressão que se dá, né, que quando morre alguém por essa cirurgia é que muitas pessoas morrem por conta dessa cirurgia. Qual que é a estatística real disso? De 0,5% a 2% dos pacientes operados morrem. Aí você fala assim, nossa, mas é pouco. Não, é muito. É muito. É. Tá? Nós temos que levar em consideração que nós operamos pacientes com IMC de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Um paciente com IMC de 75, muitas vezes ele está com 160, 180, 200, 220 quilos. O mais obeso que nós operamos em Itapira estava com 220 quilos no momento da cirurgia.
o risco desses pacientes com IMC muito alto é maior. O risco desses pacientes com IMC mais baixo, 40, 35 com comorbidade, é menor. A média varia de 0,5% a 2%. Aí você fala assim, mas por que tem uma variação tão grande, 4 vezes? Há grupos que operam pacientes com risco maior e há grupos que operam pacientes com risco menor. Por quê? De acordo com a porcentagem de pacientes. Vamos dizer assim, você tem o filé e você tem o pescoço. Se você tiver um grupo de pacientes muito próximo de IMC de 40, 35, você vai trabalhar com o filé. Certo. Tua taxa de mortalidade vai ser menor. Se você trabalhar só com pacientes com índice de IMC muito alto, teu índice de complicação vai ser maior. Tá? Quando eu digo complicações, a gente fala de mortalidade, mas a porcentagem de complicações de qualquer cirurgia, tá, nesses pacientes chega até 20% em alguns itens. Então, são pacientes que têm maior índice de hérnia, são pacientes que têm maior índice de flebite, de trombose, de embolia pulmonar, de derrame, de infarto. Tá? Então, muitas vezes o paciente não morre por complicação cirúrgica imediata. Ele tem complicações mais tardias. Tá? Alguns pacientes já vão para a cirurgia com varizes. Então, os cuidados com essas pernas são tomados. Alguns pacientes nós operamos eles com as pernas erguidas e enfaixadas. Tá? Alguns pacientes tomam anticoagulante imediatamente após a cirurgia, mesmo você sabendo que o risco de sangramento aumenta, mas o risco de embolia diminui, não fica zero. Esses pacientes já são pacientes com outros riscos pela própria obesidade. Então, voltando no começo, por que a gente opera? Porque esses pacientes têm um risco de morrer ou terem outras doenças maior num período de 5 anos, se não operarem, do que se operarem. Certo. Tá? Quem calcula esse risco? Todos esses profissionais agregados. Perfeito. E fala para mim, você falou aí que o paciente com maior peso foi de 220 quilos. Isso. Esse paciente, como é que está hoje? Você tem informação? Está bem. É um paciente de Mojimirim que veio operar aqui em Itapira. É dono de uma empresa em Mogi. Está muito bem. Tomando as vitaminas dele, brigando com o endocrinologista, porque ele não gosta de fazer o tratamento que o endocrinologista passa. De vez em quando ele vem e toma uma bronca. De vez em quando ele toma uma bronca da esposa dele, porque ele não se cuida. E o peso dele hoje está em que faixa? 90 quilos. Nossa, está ótimo, hein? Eu gostaria que ele tivesse um pouquinho mais e se cuidando. Não, para mim o 90 quilos está magro, né? Para mim também. Bom, o nosso tempo evidentemente já está se esgotando. Eu quero pedir ao Cassiano aqui suas considerações finais, concluir algum assunto que nós não tenhamos tratado. Olha, existe uma infinidade de novas técnicas cirúrgicas que vêm sendo desenvolvidas, algumas em caráter experimental. O CFM tem um grupo de estudo permanente disso, a cada período libera novas técnicas cirúrgicas para uso rotineiro. Tá? Algumas são menos agressivas, outras são mais agressivas. Em princípio, se você estiver pensando em fazer alguma cirurgia, converse sempre antes com o teu endocrinologista, com o teu cardiologista, com o seu pneumologista, com o seu ortopedista, com o seu psiquiatra, com o seu nutricionista, antes de procurar o cirurgião. Provavelmente eles vão ter melhores coisas para te oferecer antes de chegar na gente. Tá? Nós não somos a parte fácil do tratamento da obesidade. Nós somos a parte de maior risco. Então, antes de chegar na gente, tente conversar com os outros primeiros. Perfeito. Cassiano, obrigado por ter cedido esse espaço para... A gente sabe que a vida de médico é bastante complicada, né? Mas acho que foi interessante. Eu agradeço a sua audiência.
Lembrando que dentro de algumas horas esse programa estará em arquivo para que as pessoas, enfim, as pessoas interessadas assistam e se informem cada vez mais, e constantemente nós estaremos trazendo aqui algum médico ou outros profissionais da nossa cidade para falar do seu trabalho, para orientar cada vez mais a nossa população. Muito obrigado, até a próxima entrevista.